Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Irmãos amados, vamos abrir a palavra de Deus, o texto de João, capítulo 4, Evangelho de Cristo, conforme o registro de João, capítulo 4. Versos 43 a 54. Passados 2 dias, partiu dali para Galiléia, porque o mesmo Jesus testemunhou que um profeta não tem honra na sua própria terra. Assim, quando chegou a Galiléia, os galileus o receberam, porque viram todas as coisas que ele fizera em Jerusalém por ocasião da festa, à qual eles também tinham comparecido. Dirigiu-se de novo a Caná da Galiléia, onde da água fizera vinho. Ora, havia um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judéia para a Galiléia, foi ter com ele e lhe rogou que descesse para curar seu filho que estava à morte. Então Jesus lhe disse: se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Rogou-lhe o oficial: Senhor, desce antes que meu filho morra. Vai, disse-lhe Jesus, teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Já ele descia quando os seus servos lhe vieram ao encontro, anunciando-lhe que seu filho vivia. Então, indagou deles a que hora o seu filho se sentia melhor. Informaram: ontem, à hora 7ª, a febre o deixou. Com isto, reconheceu o pai ser aquele ou aquela precisamente a hora em que Jesus lhe dissera: teu filho vive. E creu ele e toda a sua casa. Foi este o segundo sinal que Jesus fez depois de vir da Judéia para a Galiléia. Amém. Eu quero meditar com vocês sobre o tema: Senhor, eu preciso de um milagre. Será que alguém aqui nesta manhã precisa de um milagre? Jesus tinha ido à festa da Páscoa em Jerusalém e feito sinais naquela região da Judéia. Agora ele está de volta à sua região, que ele vivera o tempo todo. Ele nasceu em Belém da Judéia, mas passou toda a sua infância, toda a sua juventude, lá na Galiléia, lá em Nazaré. Quando deu início ao seu ministério, se transferiu para Cafarnaum, à beira do mar da Galiléia. Mas quando ele está retornando, diz a Bíblia que ele precisou passar, tinha uma agenda definida na eternidade, em Samaria. Naquela ocasião, Samaria era um território hostil, de oposição. Os samaritanos, já há mais de 7 séculos, eram inimigos dos judeus. E diz a Bíblia que Jesus chega ali, conversa com a mulher samaritana. Aquela mulher tem uma experiência de transformação, de conversão. E no capítulo 4, verso 39, você pode conferir comigo, muitos samaritanos daquela cidade creram em Jesus, em virtude do testemunho da mulher, que anunciara: ele me disse tudo quanto tenho feito. Mas se não bastasse isso, o versículo 41 nos informa também: muitos outros creram em Jesus por causa da sua palavra. Num território hostil, Jesus encontra uma multidão que vai crer, que vai ser salva e transformada. Agora diz a Escritura que Jesus retorna nessa jornada da Judéia rumo à Galiléia por meio de Samaria, e chega em Nazaré.
Nazaré foi a cidade que ele cresceu, que o viu, era uma pequeníssima cidade, todo mundo conhecia todo mundo, e ali Jesus era o carpinteiro da cidade. Possivelmente José já estava morto e ele ocupa a posição profissional do pai. E na sua terra natal, o que você vai constatar é que Jesus faz uma declaração no verso 44, porque o mesmo Jesus testemunhou que um profeta não tem honra na sua própria terra. Quem era Jesus em Nazaré? Era o carpinteiro, era o filho de Maria, todos conheciam os seus irmãos. Então, Jesus, ao dar até início ao seu ministério, entrar na sinagoga de Nazaré, depois que foi tentado no monte, tomou o livro do profeta Isaías em suas mãos e leu, e disse: essa profecia se cumpriu, eu sou o Messias. E quiseram matá-lo, e ele precisou mudar-se dali para a cidade de Cafarnaum. Então, o que nós aprendemos aqui, no verso 44, que às vezes a pessoa está acostumada com as coisas espirituais, ou acostumar-se com o sagrado, pode privar-nos de bênçãos especiais. Nazaré não recebeu Jesus, e ele denunciou: um profeta não tem honra na sua própria terra. Agora notem verso 45 e 48, que somos informados de que quando chegou a Galiléia, os galileus o receberam porque viram todas as coisas que ele fizera em Jerusalém, por ocasião da festa, a qual eles também tinham comparecido. Quando eles foram lá para a Judéia, viram Jesus fazendo milagres, e aí começou a mudar o cenário, e eles estão desenvolvendo uma fé deficiente, é aquela fé impactada apenas pelo milagre. Jesus vai repetir isso no verso 48, então Jesus lhe disse: se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Entendamos isso, nós cremos em milagres, nós estamos pedindo milagre, eu preciso de um milagre, Jesus realiza milagres, a Bíblia está cheia dos milagres operados por Jesus, mas não é o milagre que produz a verdadeira fé. A fé gerada pelo milagre pode ser uma fé deficiente, ou seja, uma fé apenas para os problemas do aqui e do agora, para as necessidades que se apresentam entre o berço e a sepultura. É um milagre por uma cura, é um milagre por um problema de relacionamento conjugal ou relacionamento familiar, é um milagre na área financeira, é um milagre num problema sentimental. Resolvido o problema, esquece, vira a página, toca a vida. Aquilo não impacta para a eternidade, aquilo não demonstra uma mudança radical da vida para sempre. Então a fé produzida por milagres pode ser rasa e deficiente. Mas nessa conjuntura está escrito também em Mateus 13:58, que ali Jesus não fez milagres por causa da incredulidade. Ou seja, quando a pessoa fecha a porta da fé e se torna incrédula, não é que Deus perde o poder, é que Deus não manifesta o seu poder onde tem incredulidade. E é nessa conjuntura, meus irmãos, é nessa conjuntura que um oficial do rei, e eu quero crer que aqui é o tetrarca Herodes Antipas, tetrarca da Galiléia, cuja sede do governo era Cafarnaum. Cafarnaum era uma cidade ao redor do lago de Genezaré, onde havia uma aduaneira, onde havia um posto de recolhimento de tributos e impostos. Era uma cidade estratégica, é por isso que Jesus foi morar lá. É informado que Jesus tinha retornado da Judéia, e então ele tem um problema, e um problema grave. Ele tem um filho que está ardendo em febre. A Bíblia não diz que doença era, mas ele está à beira da morte.
E aquele homem então, sabendo do problema grave que o seu filho enfrenta, e sabendo que Jesus tinha retornado da Judéia, estava na região da Galileia, ele deixa sua casa e sobe para o encontro com Jesus, e Jesus está em Caná da Galileia. Diz a Escritura que essa cidade, Caná da Galileia, foi onde Jesus realizou o primeiro milagre, transformando água em vinho numa festa de casamento, a pedido de uma mulher, sua mãe. E agora Jesus vai realizar o segundo milagre em Caná da Galileia, trazendo cura para um filho a pedido de um pai. O que é curioso é que nesta cidade de Caná, Jesus está realizando 2 milagres relacionados à família. Um no casamento, outro na cura. Um trazendo alegria, outro trazendo alívio. Um a pedido de uma mulher, outro a pedido de um homem. Um solicitado pela mãe, outro solicitado por um pai. E eu queria então aqui parar um pouquinho para pensar com vocês sobre esse episódio. Primeiramente, quero destacar que o sofrimento nos leva a Jesus. Mais pessoas se encontraram com Jesus no vale da dor do que nos picos ensolarados da alegria. Mais pessoas recorreram a Jesus na hora do aperto do que na hora da folga. Às vezes Deus permite o sofrimento na nossa vida para que nós cheguemos a uma situação de limitação plena. Eu não sei mais o que fazer, eu não tenho mais o que fazer, eu não tenho mais a quem recorrer. Todos os meus recursos da terra se esgotaram, e quando todos os recursos da terra se esgotam, e o homem está plenamente consciente da sua total carência, então ele recorre ao Todo-Poderoso, e pode encontrar a solução para a sua vida. Foi o que aconteceu com este homem. Notem comigo que ele era oficial do rei. Em outras palavras, um homem acostumado à corte, acostumado a uma situação de luxo talvez, ou de abundância talvez, ou de os melhores recursos disponíveis da época, e provavelmente esse homem deve ter lançado mão de todos os recursos que lhe eram oferecidos para tratar da saúde do seu filho, mas o problema se agravava, e o menino está à beira da morte, e o pai está aflito. Isso nos apresenta um detalhe: a morte espreita pessoas velhas e pessoas jovens. O fato de alguém estar cheio de vida, de vigor, de saúde, com o corpo transbordando de beleza e dos músculos explodindo de força, não impedem que a doença chegue. E aqui o fato é que o natural é que os filhos busquem ajuda para cuidar da saúde dos pais. Parece não ser muito natural um pai buscar recurso para tratar da saúde do filho. No natural, parece que a morte é mais aceitada quando ela chega no ocaso da vida, mas quando ela chega no raiar da juventude, parece que nos choca. E sabe, irmãos, o problema de um filho é o problema de um pai. Nada mexe mais com um pai, nada mexe mais com uma mãe, do que quando um filho está vivendo um aperto, uma necessidade aguda e grave. E esse pai se despoja da sua posição, e esse pai se despe de qualquer preconceito, e esse pai recorre a Jesus. Eu quero encorajar você, pai, você, mãe, que está aqui hoje, a não desistir de buscar a Jesus, perseverantemente, em favor de seus filhos. Talvez o problema de seu filho hoje não é um problema de saúde, mas há outros problemas que rondam os nossos filhos, que atacam os nossos filhos, que atingem os nossos filhos. E talvez você e eu hoje possamos recorrer a Jesus, dizendo: Senhor, eu preciso de um milagre, eu não sei mais o que fazer.
os meus recursos acabaram, mas o Senhor pode fazer um milagre na vida do meu filho. Veja você, a insistência para Jesus ir à sua casa. Confira o verso 47 comigo. Tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judéia para a Galiléia, foi ter com ele e lhe rogou que descesse para curar seu filho que estava à morte. Ele não exige, ele não ordena, ele roga. E a ideia aqui é de um pedido suplicante, humilde, de alguém que desesperadamente precisa de ajuda. O filho está à morte, a morte não espera, ela espreita, ela oprime, ela gera angústia, ela enfia os seus tentáculos, ela arranca dos nossos braços aqueles a quem amamos, ela fuzila o nosso peito de dor, ela nos esmaga com o seu sofrimento. E esse pai está recorrendo a Jesus, na maior de todas as necessidades da sua vida. Ele precisa que Jesus acompanhe a ele lá na sua casa, para interromper a corrida da morte na direção do seu filho. Mas esse homem tem duas limitações de entendimento. Ele não consegue jamais imaginar que Jesus possa curar o seu filho à distância. É o primeiro milagre que Jesus faz à distância. Segunda limitação dele, ele não passa pela cabeça dele que Jesus pode além da morte, que nem a morte põe um ponto final no poder de Jesus. E mais tarde Jesus vai realizar no seu ministério 3 milagres, curando, ressuscitando o filho da viúva de Naim, ressuscitando a filha de Jairo e ressuscitando seu amigo Lázaro. Às vezes as pessoas vão a Jesus e ainda não têm plena consciência de quem Ele é, do que Ele pode, de que para Ele não há causa perdida, não há problema insolúvel, não há doença incurável, não há casamento irrecuperável, não há família sem resposta. Mas esse homem insiste. Veja o verso 49, em virtude da fala de Jesus no verso 48, então Jesus lhe disse: se porventura não vir de sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Veja que Jesus está desenvolvendo no coração desse homem a fé, porque a primeira estágio da fé deste homem é uma fé deficiente. Ele crê que Jesus é um operador de milagres, ele tem notícias de que Jesus fez milagres lá na Judéia. Alguns galileus estavam lá na festa e viram esses milagres, e diziam: agora eu creio que ele faz milagres, eu creio que ele opera milagres. E Jesus está desenvolvendo no coração desse homem uma fé que seja não apenas uma fé deficiente, mas uma fé viva, real, na pessoa dele como Salvador e Senhor. Mas em virtude da resposta de Jesus, ele insiste no verso 49, rogou-lhe o oficial: Senhor, desce antes que meu filho morra. Isso é insistência, isso é urgência, isso é não aceitar um não. Isso me lembra da mulher sírio-fenícia, quando Jesus chega na terra dela, ela recorre a Jesus e diz: Senhor, tem misericórdia de mim. Ela não tem um problema pessoal, o problema dela é a filha que está endemoniada. Mas o problema de uma filha é o problema de uma mãe. Ela não diz: tem misericórdia da minha filha, tem misericórdia de mim. Porque a dor que lateja na vida do filho pulsa mais forte no coração da mãe. A doença que espreita a vida de um filho, espreita ainda muito mais o coração de um pai. Ele tem urgência, ele tem pressa. Eu sei que você e eu que estamos aqui, temos batalhas na vida, lutas na vida, necessidades na nossa casa, que também tem urgência, e nós estamos hoje aqui dizendo: Senhor, eu preciso de um milagre, eu preciso de uma intervenção tua, eu preciso de uma manifestação do teu poder lá na minha casa. Desce, Senhor, comigo, antes que meu filho morra.
É insistência. Mas aí vem algo tão sublime no verso 50, porque agora a fé deficiente vai ser uma fé confirmada no verso 50. Leia o 50 comigo, por gentileza. Vai, disse-lhe Jesus, teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Preste bem atenção nisso. Este homem não duvidou. Este homem não insistiu mais que Jesus fosse com ele. A fé não busca evidência, a fé se agarra na promessa. Vai, teu filho vive, vai. E esse homem, diz a Bíblia, creu. Me permita dizer isso a você. Promessa de Jesus e realidade são a mesma coisa. Sabe por quê? Porque Jesus é o avalista da sua própria palavra. Nenhuma das suas promessas cai por terra. Se ele prometeu, ele é fiel para cumprir. Se ele disse vai, que o teu filho vive, ele pode ir, porque o filho vai viver mesmo. E aquela fé deficiente agora é uma fé evidente. Ele age em resposta à palavra de Jesus, ele creu na palavra de Jesus. É isso que está posto aí. O homem creu na palavra de Jesus. O pastor Arival lançou recentemente um livro sobre mães de oração, e ele levanta ali promessas, e nós temos sido desafiados a orar constantemente aqui, em cima das promessas. Sabe por quê? Porque a maior vitória na oração é quando você ora a própria palavra de Deus, é quando você ora agarrado nas próprias promessas de Deus, é quando você reivindica de Deus o seguinte: Senhor, tu falaste na tua palavra, tu prometeste na tua palavra, então nós estamos aqui agarrados naquilo que tu mesmo prometeste, porque tu és fiel para cumprir o que tu prometeste. E aí você tem uma fé confirmada na palavra. Hoje, louvado seja Deus, nós não somos como aquele pai oficial de um rei que não conhecia a palavra de Deus. Você e eu conhecemos a palavra de Deus, e desafiamos a você a conhecer mais e mais a palavra de Deus, porque quanto mais você conhece a palavra de Deus, mais você tem base para orar nas promessas de Deus, confiado na palavra de Jesus, e agarrar-se às promessas, estando ali zaradas na palavra de Deus. Ele não duvidou, ele creu, e ele creu, e ele obedeceu. E diz a Bíblia que na hora que ele creu, o milagre aconteceu. Foi o que Jesus disse para Marta: Marta, se creres, verás a glória de Deus. Você não espera acontecer para se apropriar, você se apropria para que a coisa aconteça. Agora vejam vocês, que o milagre de Jesus vai devolver alegria àquela família. Veja comigo, por gentileza, o que está escrito no verso 51 a 53, leia comigo em voz alta, vamos juntos. Já ele descia, quando os seus servos lhe vieram ao encontro, anunciando-lhe que o seu filho vivia. Então indagou deles a que hora o seu filho se sentira melhor. Informaram: ontem, à hora 7ª, a febre o deixou. Com isto, reconheceu o pai ser aquela precisamente a hora em que Jesus lhe dissera: teu filho vive. E creu ele e toda a sua casa. Louvado seja Deus. No exato momento que Jesus profere a palavra: vai, o teu filho vive,
as garras da febre soltaram o menino. A doença foi debelada. A cura raiou. A alegria inundou aquela família. O que é maravilhoso é que de Caná a Cafarnaum não é tão longe, dá para ir a pé e algumas horas você faz. Eu imagino o pai retornando, e você retorna morro abaixo, porque Cafarnaum fica a 220 metros abaixo do nível do mar, e ele está descendo, talvez coração acelerado, ele creu, mas ele precisa ter a resposta, e enquanto ele está descendo, os seus funcionários estão subindo, e eu imagino que quando aquele homem vê os funcionários, o coração dele acelera um pouco mais. Meu Deus, que notícia eu vou receber? E eu acho que eles vão gritar de longe: ó, teu filho vive, ó, teu filho vive, teu filho vive. E ele disse: mas que horas aconteceu? Foi na hora 7, 1h. E ele entendeu, foi exatamente nesse horário que Jesus me deu essa ordem: vai, o teu filho vive. Creia na promessa de Deus, o milagre acontecerá. Deus vela pela sua palavra em a cumprir. Este homem agora tem uma fé não deficiente, mas uma fé confirmada. O que é interessante é que Jesus não tem um padrão único para fazer milagres. Como disse a vocês, esse é o primeiro milagre que Jesus realiza à distância. Mas Jesus usa outros métodos. Por exemplo, aquele homem cego de nascença, Jesus passou saliva no olho dele, cuspiu na terra, fez um lodozinho ali, passou, disse: agora vai lá no tanque de Siloé e lava. O cara ia lá no tanque de Siloé para lavar, pelo menos para tirar um incômodo, porque passar terra no olho deve doer. Teve outro que Jesus tirou o cara da aldeia, lá para fora, assim, para fazer o milagre. Os leprosos lá, 10, ó, está aí mesmo, vocês podem ir lá, sacerdote. Enquanto eles estão caminhando para o sacerdote, o milagre aconteceu. Não tem uma receita de bolo, ele faz cada caso um caso único, singular. Hoje você está aqui, talvez você tenha hoje, agora, necessidade de um milagre na sua vida, na sua família. E Jesus hoje pode fazer esse milagre na sua vida e na sua família. Você pode voltar para casa hoje e ver o sinal do favor de Deus na sua vida, na sua família. É preciso crer. Mas mais do que isso, irmãos, a fé deficiente agora é uma fé confirmada. Mas a fé deficiente, juntamente com a confirmada, agora é uma fé contagiante. Contagiante, porque o que está escrito no versículo 53? Vamos ler juntos comigo, por favor, 53. Com isto, reconheceu o Pai ser aquela precisamente a hora em que Jesus lhe dissera: teu filho vive, e creu ele e toda a sua casa. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Às vezes um problema surge para que um milagre aconteça, e quando o milagre acontece, toda a família é abençoada, não apenas com uma fé para as coisas do aqui e do agora, para um milagre na necessidade imediata, mas para a fé salvadora surgir naquela casa e trazer salvação para toda a família. Há poucos dias eu tive o privilégio de fazer um podcast com a Karina Bach, que foi uma atriz, uma modelo muito conhecida no Brasil. E hoje ela é uma irmã nossa em Cristo Jesus, uma mulher de Deus. E uma pergunta que eu fiz para a Karina na entrevista foi essa: Karina, como é que foi a sua conversão? Como é que foi a sua experiência com Jesus? E ela me disse: foi
em janeiro de 2021. Meu pai tinha asma, e ele sempre dizia para nós: se a Covid chegar e me pegar, eu não vou aguentar. E a Covid chegou, e o apanhou. E ele ficou num CTI de hospital, entre a vida e a morte. E ela disse: meu pai sempre foi meu porto seguro. Ele era o fundamento da minha vida. E eu entrei em pânico. E eu estava no quarto do meu filho, eu caí de joelhos. Disse: meu Deus, eu não posso ter o meu pai como porto seguro, porque ele está indo embora. O Senhor precisa fazer um milagre na minha vida. E naquele quarto, no meio de muitas lágrimas, o Senhor a encontrou, o Senhor a salvou, o Senhor a transformou. O Senhor fez o milagre de restaurar a saúde do seu pai. E isso trouxe salvação, não só para ela, mas para toda a sua família. Às vezes Deus leva você numa situação crítica na vida, de angústia e até de desespero, para que nesta hora aguda da vida você saiba que você não tem recursos mais na terra, que os seus recursos se findaram, e nesse momento você recorrendo a Jesus, buscando o milagre de Jesus, ele não apenas vai resolver o seu problema imediato, mas ele vai trazer salvação para você e para toda a sua casa. Senhor, eu preciso de um milagre. O Jesus que lá em Caná da Galileia trouxe alegria para uma festa de casamento, é o mesmo Jesus que lá em Caná trouxe alívio para um pai cujo filho estava à morte. O Jesus que está aqui hoje, 25 de fevereiro de 2024, é o Jesus que pode fazer um milagre na sua vida, trazendo alegria para o seu casamento, trazendo cura para a sua família, trazendo salvação para toda a sua casa. Vamos orar ao Senhor. Deus, a tua palavra traz-nos este registro do milagre que tu fizeste na vida daquele filho à beira da morte. A tua palavra diz que tu és o mesmo ontem, hoje e para sempre o mesmo. Tu estás aqui entre nós nesta manhã. Tu que conheces e tu que sondas cada pessoa que está aqui e cada pessoa que nos acompanha agora, as lutas, as dores, as lágrimas, as angústias, as necessidades, que nesta manhã, ó Senhor, tu realizes um milagre na vida destas pessoas que clamam a ti por socorro, e que esta intervenção sobrenatural da tua mão onipotente traga a fé salvadora, e fé salvadora para toda a família, e nós te daremos toda a honra e toda a glória devida ao teu nome, em nome de Jesus, amém. Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes.